E como hoje é segunda-feira, a gente fala de saúde também, e começa nesse momento o Você e o Doutor, né, Cris? Isso mesmo. Só para a Tânia, um presente para você, Tânia, ter certeza para o resto da sua vida que sua filha amava muito. Leve isso com você para sempre. E a gente vai falar, sim, do Você e o Doutor agora. Você que está chegando aqui com a gente, um bom dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente tem uma informação aqui que assustou a todos nós, viu, doutor Spreusser? Que 9 em cada 10 pessoas já tiveram contato com o vírus da herpes, que é o tema de hoje, uma infecção que provoca feridas nas mucosas. A gente vê, às vezes, as pessoas com uma feridinha na boca, a pessoa que tem fica ali constrangida, fica triste, querendo esconder. Esse passa maquiagem, às vezes é até pior, o doutor vai explicar isso pra gente. E algumas pessoas têm até na região genital, que gera mais insegurança ainda. A gente vai descobrir se tem cura, porque mais de 90% das pessoas já entraram em contato com esse vírus. Por isso é muito importante saber como prevenir, como identificar e tratar esse inimigo. Reportagem da Natália Arcuri. Eu não me lembro de Lívia sem herpes. Inconveniente. Todo mundo olhava e falava, meu, herpes? Que nojo. Já pensava que era uma super, hiper, mega doença. E altamente transmissível. Você já ouviu falar a respeito de uma doença chamada herpes? Já, inclusive eu tô com herpes. Será que existe uma maneira de prevenir o herpes? Você sabe como transmite? Não, eu nunca tive herpes, então nem imagino. Creio que também dá para ter por transfusão de sangue, alguma coisa assim, do gênero. Gelo, pomadas, alimentação. A batalha contra as feridas provocadas pelo herpes. Quando ela começa a coçar, aí eu já falo, ela vai aparecer. Os lábios das celebridades ditam tendência de beleza, seja pela forma, pela atitude ou pela cor do batom. Mas quando um paparazzo nota algo de errado nas bocas mais famosas do mundo, o flagrante logo vira notícia. Rihanna, Paris Hilton e Kate Holmes já foram fotografadas com feridas nos lábios e revelaram ter problemas frequentes com o herpes. E as celebridades são apenas uma pequena amostra de como a doença está presente no nosso dia a dia. Mais de 90% da população foi infectada pelo vírus do herpes simples. E essa infecção pode demorar tanto alguns meses quanto anos para poder aparecer. Aquelas feridas tão indesejáveis podem surgir quando o sistema imunológico está enfraquecido. O herpes simples é transmitido pelo contato direto com as feridas, secreções ou saliva de uma pessoa infectada e pode ter 2 tipos. O tipo 1 é aquele que pega principalmente a transição entre mucosa e pele, tanto na boca, nariz, eventualmente nos olhos também. E tem o tipo 2 que geralmente pega a região genital. Eu não me lembro de Lívia sem herpes. Todo mundo olhava e falava, meu, herpes? Que nojo. Já pensava que era uma super, hiper, mega doença. A Lívia tem 23 anos e há 11 sofre com o vai e vem das feridas provocadas pelo herpes tipo 1. Em primeiro lugar é o nariz, onde ela mais surge é o nariz. Em segundo é a boca e em terceiro são nos olhos. Nos olhos eu rezo para que não venha. Pelo menos 3 vezes ao ano, durante 7 dias, a sensação se repete. Você sente como se tivessem vários bichinhos, super bichinhos de patinhas pequenininhos, sabe? Tipo aranhazinhas assim, andando no local. E é horrível. Antes que as feridas apareçam, Lívia começa o contra-ataque. Faz compressas de gelo, aplica pomada e turbina a alimentação. Quanto mais forte estiver o organismo, menores serão os incômodos da doença. Se eu mantenho uma alimentação regrada e se eu como bastante fruta, bastante salada, bastante ferro, aí eu sei que ela não aparece. Lívia tem outros 4 casos de herpes na família e não sabe o que fazer para impedir que o vírus se manifeste. Não tem cura. É para sempre. Será que não existe cura para o herpes? E como prevenir a doença? As respostas agora com o Dr. Antônio Spreusser, no estúdio do Hoje em Dia. Você de casa está preocupado
com o filho, muitas vezes com você mesmo, né? E eu fiquei assustado com o número, 90%, como você falou, já teve contato, né, Cris? Pois é, muita gente, né? E a gente quer saber a sua opinião. Você já teve herpes? Sim ou não? Basta acessar r7.com/hoje em dia e a sua opinião é super importante sempre. Agora, doutor, esse dado é alarmante, 90%, não é? É Você muita sabe gente. que em infectologia, aliás, bom dia a todos os telespectadores de hoje em dia, meu grande abraço, boa semana a todos. Mas sabe, Zucatelli, que depois do vírus da gripe, viu, Cris? Depois da gripe, o vírus da herpes é o que mais existe no mundo. Por isso que a gente vai responder muitas dúvidas a respeito disso. A gente vai começar com as perguntas das ruas. Vamos, Cris? Vamos à primeira Vamos pergunta? lá, primeira pergunta. Doutor, tem uma dúvida. Herpes pode passar através do beijo? Sim, o herpes pode passar através do beijo. Você tem um herpes labial e você tem um namorado, tem um filho, tem um recém-nascido. Aliás, um alerta importante. Tem recém-nascido e você tem herpes, não beija a criança, porque você vai passar para o recém-nascido. Nem no rosto. Não pode mexer. Agora, quando tá com as feridas ou não? Boa pergunta. Isso é importante. Boa pergunta. Às vezes, o vírus da herpes, ele vai começar... Vamos lá, vamos aproveitar a nossa ilustração. Olha, o vírus da herpes está aqui. Aqui é o nervo, aqui é o nervo, aqui é a pele. O vírus da herpes, ele fica quietinho aqui, anos e anos Ele e fica anos. embaixo da pele e no nervo, é isso? No nervo, ele mora no nervo e ele fica como se tivesse morto durante anos. Tá. De repente, abaixa a tua imunidade, o vírus começa a subir na pele e começa a dar essas bolhas. Agora, presta atenção. Quando o vírus está aqui, não chegou ainda aqui, ele já pode ser transmitido. Ou seja, não Então, apareceu ainda isso daqui. Não apareceu e você já está transmitindo a doença. Ou seja, voltando à pergunta do nosso amigo lá nas ruas, que mandou essa pergunta pra gente, aí, muito obrigado aos telespectadores que sempre participam quando as nossas equipes conversam com eles nas ruas. A pessoa tá aqui, então deu um beijo na namorada... Deu um beijo, passou. Mesmo que não tenha Mesmo feridinha. que não tenha feridinha. E mesmo o herpes genital, às vezes você tem herpes genital, a ferida não apareceu, mas está para aparecer. Também e aí transmite. você tem a relação sexual e você transmite o herpes. Edu, tem mais perguntas das ruas, não tem? Tem sim, vamos ver. Doutor, eu posso pegar herpes bebendo no mesmo copo que a pessoa que tem a doença? Infelizmente, você pode pegar. Se, por exemplo, uma vizinha sua está tomando um cafezinho na sua casa e ela tem herpes labial, ela usou a xícara e colocou ali. Inadvertidamente, seu filho passou, pegou a xícara e pôs na boca. Ele pode pegar o herpes. Mesmo nessa situação, Mesmo que ainda não tem nessa aparecido. situação, pode sim. Inclusive toalha, garfos, facas. A pessoa, por exemplo, tem um herpes na pele, vai secar com a toalha. A outra pessoa pega aquela toalha, pode ser transmitido. Maquiagem também, doutor? Maquiagem também. Então, por exemplo, pincel de maquiagem, você está passando o pincel em cima do herpes labial de uma pessoa, você pode transmitir para outra também. Batom pode transmitir o herpes. Viu? Ninguém compartilhando batom aqui, hein, pessoal? Nem nada, viu? Cada um tem o seu. Vamos para a próxima pergunta. Doutor, além das feridas, herpes tem outros sintomas? Opa, outros sintomas? Ótima pergunta. A pergunta é muito interessante. Eu posso passar um pouco por aqui? Olha que coisa interessante. Normalmente as pessoas têm feridas nesses locais do corpo que estão mostrando aqui nesse dorso. Agora, tem pessoas que começam a ter dor nas costas e acham que é problema de hérnia de disco, problema de mau jeito. E às vezes a pessoa está com uma crise de herpes, só que o herpes não apareceu na pele ainda. Agora, nesse caso, a gente está falando da herpes zoster, que normalmente que dá nessa parte do corpo. Foi bom você falar, Zucatelli. Porque tem tipos diferentes. O ser humano ele tem 8 tipos de herpes. 8. Tipo 1 é o que dá no lábio. Tipo 2 é o genital. Depois nós temos o zoster, que é esse que nós estamos falando aqui agora. Esse aqui é herpes zoster, que é a catapora. Você, quando é criança e pega catapora, é isso daqui. É um tipo de catapora? É uma catapora. É uma catapora? É uma catapora. Esse bichinho que dá catapora chama-se herpes zoster. E ele fica dentro de você a vida inteira. Quem teve catapora quando é criança, tem o vírus da herpes. Pode voltar a ter herpes mais tarde. Tem mais perguntas das ruas, vamos lá. Se a pessoa tiver o vírus da herpes, ela pode doar sangue? Boa pergunta. Você pode doar sangue se você tem herpes. Só não deve doar sangue se você está na crise de herpes. Por quê? Porque o herpes ele não fica na corrente sanguínea. O herpes, como eu falei, ele fica guardado nos nervos. Então, quem tem herpes tipo 1, herpes tipo 2, pode doar sangue.
Só não deve doar porque durante a crise do herpes, aí não deve doar. Porque aí está em contato com a corrente Porque a sanguínea. pessoa está doente, inclusive, a pessoa está com a imunidade baixa, então você não deve doar sangue. Doando sangue fica até mais fraco também. Fica né? mais A pessoa fraco. Fica mais fraco. Tem mais dúvidas, vamos ver. Doutor, herpes não tem cura mesmo? Boa pergunta. O vírus da herpes, atualmente no mundo, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, tem vários lugares que estão sendo desenvolvidas vacinas para tratar do herpes. Vacina sim vai curar, mas atualmente não tem cura, tem tratamento. Hoje em dia a gente tem o aciclovir, o fanciclovir, tem o varciclovir, que são drogas antiviróticas que você pode usar. Inclusive, você pode usar esses antiviróticos durante meses, durante anos. Por exemplo, suponha que o Zucatelli tem o vírus da herpes. Ele precisa fazer uma matéria agora no Japão. E para ele evitar a crise do herpes, ele pode começar a tomar esse antiviral agora, vai, viaja, ele não vai ter a crise, porque esses antivirais não deixam você ter a crise, você volta e você pode parar. Mas se a pessoa não está com a crise e toma o remédio, a gente sempre tem esse tipo de medo, né? Ela não cria uma resistência no remédio? Não cria. Esses remédios também não têm efeitos colaterais. E esses antivirais, o aciclovir, esses que eu falei todos, inclusive o Versaciclovir, podem ser tomados. Pode tomar sempre? Pode tomar sempre. Existe uma forma chamada forma supressiva da doença, que você pode tomar durante meses ou anos. Por exemplo, pessoas que precisam fazer pós-operatório, um transplante, pessoas que têm crises assim de zóster, que pode pegar os olhos, pegar o nervo, porque como ele gosta de nervo, ele pode chegar no teu cérebro e dar uma meningoencefalite. Meu Deus. Ele pode pegar o nervo da visão e você pode ficar cego. Então, o vírus da herpes não é uma coisa boa assim de ter toda hora, não. Doutor, uma dúvida importante. O senhor falou sobre a vacina, eu acho que essa é a dúvida das pessoas. Exatamente. Hoje. A gente está perto da cura, não está perto? O que as pesquisas estão dizendo? Eu sei que o senhor acompanha isso de perto. Não, muito de perto. Hoje em dia, na Universidade de Harvard, já existe uma vacina pronta para ser usada e já foi usada em seres humanos. Essa vacina é para evitar o contágio ou serve para curar? Para curar, por exemplo, quando a criança nasce, no Brasil, graças a Deus, não tem mais poliomielite. Tá. Por que não tem poliomielite? Por causa da vacina. Perfeito. Aliás, um alerta às mães que estão vendo o nosso programa agora. Entrou o mês da vacinação da poliomielite e do sarampo. Não existe mais sarampo no Brasil. Então, por que não existe? Por causa da vacina. Então, se você toma uma vacina, por exemplo, dessa daqui da catapora quando é criança, você não vai ter a catapora, que é o herpes. Então tem que tomar a vacina, tem que cuidar da vacinação. Presta bastante atenção. Atenção, você está ligando a televisão agora? Preste atenção. Ligou a televisão agora. Estamos com o quadro Você e o Doutor e o assunto hoje é herpes. Doutor Sploy já respondeu várias dúvidas da gente, da população, das pessoas nas ruas e vai responder as suas. Por quê? De cada 10 pessoas no mundo, 9 já tiveram contato com o vírus. Ou seja, a pessoa pode ter o vírus, ele pode não se manifestar. Afinal, o que acontece? O senhor falou uma coisa a respeito da vacinação aqui, eu fiquei com uma dúvida. Essa vacina lá em Harvard, quais foram os resultados? O senhor falou que alguns seres humanos já tomaram. Já estão sendo testados no ser humano, não só nos Estados Unidos como na Austrália. E é muito bom o resultado. Bom resultado. Só que a programação é para ser usada na população só de depois de 2016, provavelmente. Então a gente Mas tem que já é um avanço. Já é um avanço. Sabe uma coisa importante, Zucatelli? Desculpa cortar. Tem casais que vão no meu consultório querendo se separar. Porque a mulher descobriu que pegou herpes genital do homem. E o que acontece? Como eu falei aqui no programa, você pode ter pego esse herpes genital há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e veio desenvolver a doença agora. Então, não fiquem preocupados, porque isso é um problema familiar. Calma, muitas vezes o vírus fica latente no teu corpo. Está ali na vida inteira. Ele está dormindo lá. De repente, você abaixou a tua imunidade, tomou muito sol, ficou menstruado, está nervoso, estressado. Olha, a gente sabe que o estresse determina a crise de herpes. Necessariamente, a pessoa que tem a herpes bucal, tipo como o senhor falou, Sim, né? O herpes labial. bucal. O labial. Esse aqui, olha, esse daqui, ó. Esse aqui, Zucatelli. Esse é o tipo 1. Necessariamente, a pessoa que tem o tipo 1 tem também o tipo 2, tem também zoster ou não? Eles pergunta. são absolutamente separados? São completamente separados. Uma pessoa que tem o tipo 1 pode ter sexo oral e levar esse vírus 1 para o órgão genital e vice-versa. A pessoa que tem o órgão genital pode passar para o labial e vice-versa. Então não existe imunidade. Você tem claro é que dá um pouquinho de imunidade para o outro, mas você pode ter os 3 tipos de herpes ao mesmo tempo também. Mais pergunta das ruas, vamos ver. Eu queria saber se mesmo não apresentando sintomas, se eu posso transmitir o vírus para alguém.
Pode, essa resposta que você já deu ali na primeira pergunta da respondeu. pessoa. Depende da fase. Tivemos quantos dias antes? 3 dias, 2 dias antes. Mas a pessoa não tem como saber. Não sabe geral, como. Né? Tá bom. Outra pergunta? Doutor, tinha uma questão que é a seguinte. Muita gente hoje faz dieta, alimentação e fica suscetível a um monte de doença, fraqueza. As pessoas que fazem algum tipo de dieta podem estar mais sujeitas a ter herpes ou a ela voltar? Boa pergunta. A gente sabe que quando a sua nutrição não é adequada, você pode desenvolver um quadro de herpes. E sabemos também que pessoas que tomam aminoácido como L-lisina, complexos vitamínicos como B, C, E, desenvolvem menos, às vezes, sintomas de herpes. Então, uma nutrição balanceada com fruta, legumes, evitar álcool e cigarro, deixa você mais resistente. E menos herpes você pode ter. Caiu a resistência. Exatamente, aparece o herpes. Bom, agora a gente vai conhecer melhor o caso da Dagmar, uma mulher que convive com a herpes desde a adolescência. E mesmo depois de adulta, ela foi surpreendida por outro tipo da infecção. Acompanhe. Como não tinha tratamento, era muito comum as pessoas terem herpes na boca. Dagmar tem herpes tipo 1 desde a adolescência e sabia pouco sobre a doença. Para mim, herpes eram as feridinhas que nasciam aqui no lábio. Isso para mim era herpes, que era o que eu tinha. Em junho do ano passado, a Dagmar foi surpreendida com outro tipo de herpes que ela nem sabia que existia. Quais foram os sintomas dessa outra herpes? Então, durante 3 dias eu tive dores nas costas, mas só à noite, quando eu estava deitada. Então eu me imaginei que fosse uma dor muscular, não dei muita importância. Alguns dias depois, as dores pioraram e apareceram as primeiras feridas na pele. No sábado, já acordei com as feridinhas todas estouradas aqui no ombro, no peito, no braço, atrás, aqui. Então, estourou. Só que fiquei sábado e domingo, só que eu também não associei que fosse a mesma coisa. Quando eu cheguei no médico, ele falou, não, isso é herpes zoster. O herpes zoster costuma se manifestar após os 50 anos e é causado pelo mesmo vírus da catapora. Aquele zóster que está aparecendo ali, ele é a catapora que você teve lá na infância. Doenças autoimunes, estresse, má alimentação e traumas emocionais são alguns dos fatores que podem desencadear o herpes zoster. A doença atinge diretamente os nervos e a pele, em apenas um dos lados do corpo. Eu chorava de dor, era uma dor muito, muito forte. Eu fiquei 15 dias, assim, eu fiquei 10 dias com muita, muita dor. Dagmar teve que se afastar do trabalho durante 15 dias e até hoje toma vitaminas e reforça o sistema imunológico para que o mal não volte a atacar. Estou fazendo de tudo hoje para não ter mais queda de resistência, porque isso na minha vida nunca mais, eu não quero, nunca mais. Mas como proteger o nosso organismo de um inimigo tão poderoso? É o que a gente vai saber agora no estúdio do Hoje em Dia. Olha, cada pergunta que é respondida, cada reportagem que a gente vê, a gente tá ficando mais assustado aqui, porque 9 em cada 10 tiveram contato com o vírus. O Robson tava falando, todo mundo já teve catapora aqui. Todo mundo já teve catapora. Catapora. A gente tá com muitas dúvidas, tem muitas dúvidas ainda da plateia aqui para responder. Doutor Sproy, você tá aqui, vai comentar sobre esse caso. A mulher vai ter filho, ela pode passar pro filho quando ela gesta essa criança ou no parto com a herpes genital? Então, a resposta é a seguinte, a mãe que já tem herpes, suponha que eu sou a mãe, eu já tenho herpes desde a jovem, eu engravidei, eu tenho o risco de passar esse herpes que está dormindo no meu corpo para o nenê? Se você já tem herpes, fique tranquila, a gravidez vai ser super legal, porque nos últimos 3 meses, esses anticorpos que você tem, vai ser passado para o nenê, e o nenê nascendo e você amamentando, os anticorpos vão passar para o nenê. Ou seja, então você vai passar a proteção. Agora, vai passar proteção. Agora, o risco é, durante a gravidez, eu peguei o vírus da herpes. Durante a gravidez, eu peguei o vírus da herpes. Então, muitas vezes, o ginecologista tem que saber disso, porque ele pode optar por um parto cesárea. O parto normal, a hora que o nenê passa pelo canal vaginal, ele pode receber aquelas lesões que estão ali na vagina e ele pega o herpes neonatal, que é gravíssimo. Então, a gente opta, faz a opção por um parto cesariana. Então, mas sempre isso é conversado durante a gravidez e tem uma coisa muito boa para todo mundo saber. No sangue, a gente pode colher um exame
para saber se você tem anticorpos para o tipo 1, para o tipo 2. Legal. Então, a gente sabe aonde está caminhando. Entendeu? E aí a mãe fica preparada Aí a mãe pra fica isso. preparada para isso. Doutor, vou aproveitar aqui a ilustração, deixa eu chegar aqui, Pois porque não. eu deixei essa pergunta antes do intervalo. Se a pessoa sempre tem a lesão no mesmo lugar, ela pode ter em outros lugares ou não tem uma regra para isso? Boa pergunta. Rapidamente eu vou responder para o Zucatelli. Olha só o que a gente preparou para vocês aqui. Esse aqui é o vírus que causa o herpes. E olha como ele é esperto, olha. Eu vou abrir esse vírus, ele é um vírus especial, ó. Ele é muito inteligente. Ele é um dos vírus mais inteligentes que tem no planeta, porque ele pode até pegar vários animais, anfíbio, cachorro, animais, ele fica também nisso. E ele, como ele fica dormindo aqui, olha, ele acorda a hora que ele quer. E ele, Zucatelli, ele pode pegar sim os olhos, a bochecha, a boca em outros lugares. Ele viaja pelos nervos, olha. Aqui ele está viajando pelos nervos. Então ele pode pegar você em qualquer lugar, não só necessário de um lado Então só. a pessoa não tem a lesão só num lugar. Fica no outro também. E outra dica, não fure a bolha. Não fure a bolha. Doutor, eu queria falar sobre isso, porque muita gente teve, quando a gente era pequeno, nos colégios, era uma catapora, 100% Surto, da escola, né? muitas vezes, surto de catapora, paravam as verdade. aulas, né? A escola inteira com catapora e muitas pessoas ficam com as marcas, ou de catapora, ou até mesmo da herpes. Eu queria que o senhor falasse dos cuidados que a pessoa tem que ter com a pele, para não mexer na boca. Muitas Muito vezes o nenê, quando é pequeno, tem a herpes, a mãe acha que, saiu a casquinha, eu vou tirar, e essa criança pode ficar com a marca o resto da vida, né? Muito importante a sua pergunta. E tem a ver também com o que você estava dizendo a respeito de não isso. furar a bolha. Olha Aproveita, aqui, olha, já vou emenda as aproveitar coisas. agora. Tá vendo essas bolhas aqui que vocês estão vendo? Essas bolhas têm um líquido aqui dentro que tem o vírus vivo aqui. Aí eu vou pegar uma agulha, vou ficar furando aqui para drenar isso daqui. E o que acontece? A bactéria que mora na pele, que é o Streptococcus staphylo, ele entra aqui e infecta tudo isso daqui. Então, a primeira resposta para o Edu Guedes, não tira a casquinha, não mexe na lesão, lave com soro fisiológico, com água e sabão, seque bem a pele. E tem uns cremes especiais que tem esse antiviral, o aciclovir, por exemplo. Você pode passar o creme aqui. A gente sabe que não resolve muito, não trata muito, mas já é uma coisa importante a fazer. Um remédio caseiro é água de torneira, põe um pouquinho de sal, mistura e põe em cima da lesão para umidificar e tirar dor. Maquiagem não pode, Não, em cima. maquiagem não pode. E cuidado com gelo. Muitas pessoas pegam gelo e colocam na lesão. O gelo vai danificar muito e vai doer bastante. Então, pode colocar um pano com gelo, isso sim. Isso ajuda? Mas o gelo direto, não. Ajuda o pano com gelo? Ajuda, tira a dor, porque queima muito isso aqui. Perfeito. Ó, vamos repetir a pergunta da Tamires, que é muito boa e tem a ver com a alimentação. Fala, Tamires. Doutor, eu gostaria de saber se tem algum alimento que previne esse tipo de doença. Olha, Tamires, tem sim. Os alimentos naturais, vegetais, legumes, frutas, têm muitas vitaminas. E você deve comer esse tipo de alimento para melhorar a sua resistência. A gente sabe que as frituras, a bebida alcoólica, os doces em geral, muitas vezes pode abaixar a tua resistência e você pode ter crise. E durante a crise? Você deve mudar a sua alimentação? Durante a crise, procure se alimentar o máximo possível com legumes, verduras, cereais. Isso é importante para você. Hidratar bem você. E outra coisa, descansar. Parece que eu estou brincando, mas não é. Quanto mais estresse você tem, quanto mais nervoso você passa, mais as crises vão chegar em você. Então descanse e se alimenta bem. Muito bem. Muito Vem bem. cá, Cris. Vamos ver o resultado da enquete? Para até a gente ter, né, uma dimensão do pessoal de casa. Olha lá, você já teve herpes? 71% sim. Ou seja, Já casos teve. que a pessoa percebeu que estava com a feridinha, sofreu com isso. Fora aquelas pessoas que têm e nem sabem que tem. Não é verdade? É verdade. Muita gente. E essas Impressionante. pessoas que têm, né, Cris, a gente estava falando sobre isso, que tem a ver com alimentação também, os produtos muitas vezes ácidos podem piorar, né? Podem piorar a dor, ou frutas ácidas, quem tem, ou alimentos ácidos também, a pessoa deve evitar, né, doutor? Porque é que a gente também não pode confundir aquelas lesões da boca, que são afta, tudo com o herpes. Tá. Mas respondendo do Edu Guedes, sim, Edu, quanto melhor você se alimentar em termos naturais, Sim. é melhor. E lembrar que o vírus da herpes também existe o citomegalovírus, o vírus da mononucleose, que é aquela doença do beijo, né? Todo mundo fala, tem o mononucleose. Isso é herpes também. Por isso que a gente fala que temos 8 tipos de herpes. E as crianças têm uma roséola chamada, que é herpes também. Também é, tudo parente. Tem pergunta da Ângela, é isso? Fala, Ângela, qual que é? Na verdade é assim, eu gostaria de saber se o herpes é hereditário, porque na minha casa somos eu, meu pai e minha mãe. Minha irmã também. Se um pega,
no outro dia eu já apareço, já sinto sintomas e começo a ter. A pergunta dela é muito boa, preste bastante atenção, essa pergunta dela é muito boa. Porque assim, todo mundo na família tem, você já sabe. E aí? Então, o grande problema da família é o seguinte, como um teve, esse que teve, quando ele teve a primeira crise, acabou passando para todo mundo. Para todo mundo. Então, quando, por exemplo, um membro da família tem, alguma coisa acontece. Por exemplo, muito sol, muito frio, muito calor. Então, isso é um efeito em cadeia que a gente chama. E isso não é hereditário. O herpes não é hereditário. Ele acontece em membros da família porque ele foi passado de membro para membro. Isso acontece, não tem jeito. Mas, graças a Deus, é uma forma de vocês, o tipo 1 benigna, que não vai ter problema. Agora, esse cuidado que eles têm, quando um teve a crise, mesmo sabendo que as outras pessoas na casa também têm o vírus, vale a pena ter esse cuidado? Tá lógico, evidente. Porque, às vezes, pode ser que a Ângela não tenha a crise que a mãe dela, a dona Marina, vai ter. Então, ela já saiu dessa e já, poxa, é uma ótima não ter a crise, né? Excelente, muito bom. Valeu, doutor Sproster, falando sobre herpes aqui no quadro Você e o Doutor. Sempre, toda segunda-feira, dia de falar de saúde. Arrasou, foi muito bom. Muito obrigado. Boa semana a você. Dicas excelentes. Valeu, doutor. Como diria minha mãe, nunca empreste escova de dente nem calcinha para os outros, não é verdade? Não pode. Você já viu que não pode mesmo, né?